não entendo como faz sentido o cara ser condenado na Itália e ser preso aqui no Brasil, porque como alguém comete um crime em Brasília e não pode ser julgado em Curitiba? Quando ele fala que ele foi inocentado, ele não foi. Nenhum tribunal declarou ele inocente. O que houve, sim, ele foi beneficiado por aquela história do tapetão. Foi condenado no mérito, se entendeu que tinha as provas, eu proferi uma sentença, uma juíza em Curitiba proferiu sentença em outro processo, no sítio de Atibaia. As duas sentenças foram confirmadas do tribunal, lá em Porto Alegre, por 3 juízes. Foi confirmada a minha sentença no STJ, lá em Brasília, por outros 5 magistrados. E 3 anos depois de ter ficado 580 dias preso, vem uma reviravolta na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, numa decisão ali relatada pelo Gilmar Mendes, tentando ali, com todo respeito, que teria havido uma perseguição que não houve. E de repente você tem essa anulação das condenações, que ninguém entende por quê. Ninguém disse que ele foi inocentado. Essa é a verdade, ele não foi inocentado. Ele tá mentindo. Eu não concordo com isso. Eu acho que um país, uma democracia, uma grande economia se faz com base em integridade, honestidade. E eu preciso chegar para minha casa e falar pro meu filho que tem que ser honesto, que o crime não compensa. Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Como o meu ministro, que eu pago o salário, colocou o pé dentro de uma área de guerra. Quero saber, porra. Nenhum jornalista perguntou, mas eu, como sociedade, quero saber. Eu só não acho legítimo ele ir à maré, presenciar uma barricada e não tomar nenhuma providência, porque isso é prevaricação, né? O que eu acho ilegítimo é ele não contar para a sociedade, dentro de um princípio de transparência, quem desenrolou a ida dele lá. Porque brasileiros normais, quando entram nessas comunidades, tomam um tiro. Alguém desenrolou, mas eu gostaria de saber. E eu sei que o governador Cláudio Castro também entrou numa comunidade. Eu acho que as pessoas têm o direito de saber. Gostaria de que um dia o Dino dissesse, olha, eu fui lá, enxerguei barricadas, chamei o diretor-geral da Polícia Federal, pedi que ele instalasse um inquérito policial sobre aquelas barricadas, né? Talvez ele tenha feito isso e eu quebre minha cara, mas não sei se ele fez. Mas não deu publicidade. Você acha normal um ministro do STF dizer que o Lula chegou até a presidência por conta deles? Foi o caso de Gilmar Mendes. Você acha normal um ministro do STF fazer uma live com uma pessoa que, enfim, aí sim, é um influenciador inútil, como o Felipe Neto, para falar sobre fake news? Você acha normal um ministro do STF falar sobre os autos, né, fora dos autos, ficar dando entrevistas como se fosse um popstar? Você acha normal um ministro do STF, como por exemplo o Barroso, falar nós derrotamos o bolsonarismo, ou até mesmo perdeu o Mané? Enfim, eu vejo que a minha avaliação, não é a avaliação do Nicolas, é literalmente o estrado da realidade. Isso aqui é azul, eu tô só falando, atestando o que é. Então, não é uma avaliação parcial da minha parte, é exatamente a realidade. O STF hoje não é mais uma corte jurídica, é uma corte política. Eles literalmente fazem aquilo que o sistema, aquilo que partidos políticos influenciam eles a tomar decisões. E você percebe isso nas decisões próximas de agora. No governo Bolsonaro, queimou em torno de 3 milhões de hectares num ano. Agora, no governo dos defensores do meio ambiente, da ministra Marina Silva, queimou 7 milhões de hectares. Eita. Me fala uma ação efetiva do governo federal contra o combate aos incêndios. É só narrativa, gente. Eles não têm nada para apresentar de entrega de resultados. É narrativa em cima de narrativa. Então, como a gente se identifica mais por um governo de direita que defende a propriedade privada, que valoriza a segurança jurídica, que nos facilita o acesso ao crédito, ao seguro rural, é isso que a gente precisa para continuar trabalhando e levando esses país nas costas. Se você olhar a balança comercial brasileira hoje, o grande responsável é o agronegócio. Então, tratar com dignidade a mulher e o homem do campo tem que ser o mínimo que um político que senta numa cadeira faça. Na prática, o que representa para o agronegócio brasileiro a suspensão do Plano Safra, Cauti? Uma tragédia. Se a gente tinha alguma dúvida que esse governo queria destruir o Brasil, agora temos a certeza. Porque o único setor muito produtivo, que ainda é competitivo a nível internacional e que garante um mínimo de bem-estar para 200 milhões de brasileiros é o agronegócio. Tirar o financiamento do Plano Safra para a fazenda significa condenar centenas ou milhares de empresas agrícolas à quebradeira, à falência. Essas empresas não vão sobreviver. Para o nosso público entender como funciona o Plano Safra,
as fazendas, as empresas agrícolas que trabalham muitas vezes com margens apertadas, trabalham com problemas de logística sempre, trabalham com problemas climáticos às vezes, com pragas, etc. Se elas pegarem dinheiro emprestado no banco, aos juros que estão no banco, essa taxa Selic, elas não aguentam, elas quebram no dia seguinte. Por isso que o governo, todos os anos, dá um dinheiro, um crédito subsidiado, que é esse Plano Safra, com juros mais baixos, para garantir que elas possam continuar existindo, continuar operando. Esse dinheiro são mais ou menos 476 bilhões de reais este ano. O Lula, inclusive, aumentou de forma exponencial, porque durante a época do Bolsonaro era metade disso, basicamente. 76 bilhões, mais ou menos, vão para a agricultura familiar e 400 bilhões para empresas agrícolas. O governo congelou esses 400 bilhões, ou seja, para as empresas mesmo. Quem é agricultor familiar vai continuar podendo pegar esse dinheiro. Só que essas empresas produzem, exportam, ou seja, o Brasil ganha dólares com o grão, com a soja, com o milho que vai para fora, então teremos problemas com o câmbio. Essas empresas dão emprego para muita gente e pagam imposto. Ou seja, teremos um problemaço no campo e no PIB do Brasil. Até perguntei para a Confederação Nacional da Agricultura uma nota, eles devem estar tão chocados com isso que ainda não conseguiram elaborar, estão trabalhando sobre isso porque é algo gravíssimo isso que aconteceu. Moral da história, essas empresas que já estão quebrando, no passado tivemos um aumento de 500%, né, 500% na recuperação judicial de empresas do agronegócio. O governo está matando o agronegócio. E por quê? E o próprio secretário Seron escreveu isso nesse documento. Faltou dinheiro, acabou o dinheiro. E estamos no dia 20 de fevereiro, não aprovamos o orçamento de 2025, não é um vexame, é um escárnio da República, não tem dinheiro, vamos fazer o quê? Vamos acabar com o financiamento do único setor que ainda produz algo minimamente competitivo do Brasil, o agronegócio. Assim, se eles queriam reduzir o preço dos alimentos, estão fazendo exatamente o oposto, estão matando os produtores de alimentos. Então, assim, além de serem claramente incompetentes, eles são perigosos, isso é um bando de perigosos que estão acabando com a economia brasileira, porque não são sequer capazes de aprovar o orçamento que deveria ser aprovado no final do ano passado. 2 meses de 25 e não sabemos nem quais serão as contas no final desse ano. Uma vergonha, esse governo, uma vergonha histórica para o Brasil. Notícia urgente aqui no Band News TV. A Polícia Federal concluiu que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do governo, esse governo Lula, integra uma organização criminosa e cometeu crime de corrupção passiva relacionado a desvios de recursos de obras de pavimentação custeadas com dinheiro público da Codevasf. O ministro Juscelino Filho foi indiciado, então, sob suspeita de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Procurado, o ministro ainda não se manifestou sobre agora o seu indiciamento à Polícia Federal, As suspeitas envolvem irregularidades em obras executadas em Vitorino Freire, cidade governada inclusive por Luana Rezende, que é irmã do ministro. A imprensa só publica aquilo que interessa ao poder. A imprensa não mostra a destruição, o esfacelamento da nação brasileira. Então já existe a censura. Isso é que é pior. Ela não é livre. Ela é livre para apresentar tudo que não presta. Isso assim ela é livre. O que muda na prática para o trabalhador que recebe salário mínimo? Hoje, no governo Lula, a questão do salário mínimo é assim. A inflação mais o crescimento de 2 anos antes. Agora não vai ser de acordo com o arcabouço. O arcabouço permite um aumento real, ou seja, acima da inflação, até 2,5%, mas dependendo da receita. No ano que vem não muda nada, então vai ser 2,5% mesmo, mas nos outros anos pode vir a ser menos que 2,5%. Isso vai ter um impacto muito grande, porque como o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, acompanhava a localização do ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro 3 meses antes de prendê-lo. Decisões do ministro, agora em sigilo, mostram que o magistrado possuía informação de geolocalização de Martins desde outubro de 2023. De acordo com a reportagem, em 24 de outubro daquele ano, Moraes expediu ofícios às operadoras de telefonia Vivo e TIM e também ao aplicativo de transporte Uber para obter o paradeiro de Martins. Procurado por Oeste, o gabinete do ministro não se manifestou sobre por que mandou prender o Felipe Martins com base na viagem aos Estados Unidos, se tinha desde outubro
dados referentes à localização dele no Brasil havia 3 meses. O Christian disponibiliza os documentos, os despachos, as decisões do ministro em que ele pede a quebra do sigilo ali telefônico do Felipe Martins do ano de 2022 e 2023, ou seja, 2022 teria sido o final ali, dezembro de 2022, teria sido a data que ele teria, em tese, viajado aos Estados Unidos. Mas como a gente acompanha pela documentação, o ministro já tinha tudo em mãos em relação aos deslocamentos de Felipe Martins. Agora fica claro, ainda mais claro, que o Alexandre de Moraes sabia onde o Felipe Martins estava. Ou seja, prendeu porque quis, não foi por causa da viagem. Augusto. Essa história do Felipe Martins é uma das, repito, mais torpes conhecidas no mundo e não tem fim. O ministro Alexandre de Moraes está mentindo. A justiça que ele representa está mentindo para manter ainda sob meia liberdade, que é o que ele inventou, uma das invenções. Ele continua usando tornozeleira. É inacreditável, ele não viajou. O que falta apresentar, né, como prova, não devia apresentar nenhuma. Quem tem, repito, quem tem de provar a culpa é o acusador. Ele apresentou todas as provas e, por escolher como advogado o nosso desembargador Sebastião Coelho, ele acrescentou mais um motivo para perseguições. Vão esclarecer o caso do nome falso, né, a viagem que ele aparece como Felipe. Alguém atuou, né, da Polícia Federal, provavelmente. E isso vai ser descoberto. Esse pessoal perdeu completamente o juízo, né, e a vergonha. A própria PGR sabia da geolocalização do Felipe Martins, a Polícia Federal sabia, o Alexandre de Moraes sabia, todos eles sabiam que o Felipe não tinha saído do Brasil, como se, né, ele tivesse cometido um crime se ele tivesse saído, e mesmo assim ele foi preso. Isso atenta diretamente contra os direitos humanos globais. Aí já saiu da esfera da censura. Vejam bem, já é outro caminho contra os direitos humanos de uma maneira geral no mundo. Ou seja, o Alexandre de Moraes, ele fica abrindo leques e mais leques contra ele próprio. Aê! Cadê? É tudo nosso! Tudo nosso! Missão dada! Missão cumprida! Agora de guerreiro! Missão dada! Ana Priscila! Ana Priscila! Vitória, vitória! É a Ana, cara! Guerreira, guerreira! Aqui, ó! Porra! É tudo nosso! Ai, cuidado, Patriota! Cuidado, cuidado! Caralho! Ah, é certo! Esse... Eles estão com a narrativa falsa aqui e destruindo a economia aqui. Sabe quais são as chances disso dar certo para eles? 0. O que eles chamam de minuta de golpe e o que eles chamam de planejamento de golpe, sabe o que é isso? O Bolsonaro, ele estava muito desconfiado da condução do processo eleitoral, como eu estava, como tantos brasileiros estavam. Eles estavam convencidos de que poderia ter havido fraude na eleição, lembra disso? Então o Bolsonaro, por causa disso, ele conversou e articulou com muitas pessoas a ideia de fazer uma implantação do estado de sítio ou alguma coisa da garantia da lei da ordem, lembra disso? Ele discutiu isso. Essa minuta, que eles chamam de minuta de golpe, é uma minuta que eles prepararam para a implantação do estado de sítio com aprovação do Congresso Nacional. A minuta prevê, ela só vai funcionar se o Conselho da República aprovar e se o Congresso aprovar. Como você faz um golpe assim? Aí eles chamam esta minuta que descreve esse roteiro para a implantação do estado de sítio de tentativa de golpe e as pessoas ficam comprando. Não é tentativa de golpe, entende? Mas eles ficam dizendo que é. Vamos imaginar que você sente... Vou colocar eu decidi matar uma pessoa. Na minha cabeça. Eu decidi matar uma pessoa na minha cabeça. É crime? É crime? Não. Beleza. Eu decidi conversar com alguém, com um pistoleiro, por exemplo, de como nós vamos fazer para matar essa pessoa. Isso é crime? Não. A tentativa é assim, ó. Tentativa de homicídio, tá? Eu atiro em você e erro. Isso é tentativa.
Entendeu? Agora, se eu desisto no meio do caminho, é tentativa? Óbvio que não. Todo mundo sabe disso, Ravena. Só que eles construíram uma narrativa falsa. Lembra do Lula falando que era preciso saber construir uma narrativa para o Bolsonaro nunca mais voltar ao poder? Eles construíram uma narrativa e essa narrativa só emplaca por uma razão: o apoio dos grandes veículos de comunicação. Se os grandes veículos de comunicação como a Globo falassem a verdade, essa narrativa falsa jamais passaria como verdade. Esse tipo de construção que eles estão fazendo, ela não se sustenta ao longo do tempo. Some-se a isso o fato de que eles colocaram um corrupto e incompetente na presidência e que está afundando o país economicamente. Eles estão com a narrativa falsa aqui e destruindo a economia aqui. Sabe quais são as chances disso dar certo para eles? Zero. Aquela fala do Alexandre de Moraes ameaçando o Cid, lembra que isso foi divulgado? Aquela fala ali é muito claro. Ele sabe que ele está cometendo uma ilegalidade. Só que por que ele fez? É porque ele está desesperado. Eu já me envolvi tanto nessa narrativa, eu já me comprometi tanto que se eu não provar que o Bolsonaro tentou dar um golpe, eu fico desmoralizado. Então a pressão dele no Cid é a ação de um desesperado. Não tem como mais desmanchar a quantidade de atrocidades que eles já fizeram. Hoje, o governo Lula, o Alexandre de Moraes, eles estão sob a tempestade perfeita, né? Tudo, absolutamente tudo, coopera contra eles hoje. Então você tem a soma de um governo inepto, incapaz, incompetente, que está afundando o país economicamente. Você tem de um outro lado a construção de uma narrativa falsa, mentirosa, manipuladora de que houve uma tentativa de golpe no Brasil. Eu já ouço desde criança, né, que mentira tem perna curta. Apesar de todo o artifício, toda a artimanha montada para inventar um crime impossível e acusar o Bolsonaro, uma hora a verdade vem à tona. É impossível você manipular 200 milhões de pessoas. Essa tarefa que o governo Lula, a Rede Globo e ministros do STF assumiram para si, no sentido de criar uma narrativa falsa para prender o Bolsonaro e impedir o Bolsonaro de disputar eleições, isso não tem como prosperar ao longo do tempo. Então eles mesmos construíram uma armadilha para eles e hoje eles estão caindo a ficha. Os ministros do STF estão caindo a ficha, o Lula está caindo a ficha, a Rede Globo está caindo a ficha. Você percebe claramente uma mudança de tom, né? Na fala, nas matérias, nos discursos. Eles estão realmente entendendo que fizeram besteira e agora só que tem um detalhe, não tem mais volta. Não tem como mais desmanchar a quantidade de atrocidades que eles já fizeram. Então, eu acredito que logo, logo eles vão pagar pelos crimes que eles têm cometido contra o Brasil, contra o Estado Democrático de Direito. No silêncio da noite a escolha aparece. Do que é certo ou errado o coração se aquece. A liberdade vive onde a luz persiste, mas no controle cego o espírito desiste. É o grito da verdade que ecoa no céu, um chamado pra lutar, pra erguer o véu. Entre a luz e as trevas é preciso decidir o caminho da liberdade.